né? E eu já escrevi um livro a esse respeito, eu já ministrei a esse respeito, mas hoje está parecendo que é a primeira vez, né? Eu sei o que o Senhor vai falar conosco nesta manhã é forte, o que o Senhor vai falar conosco é poderoso, mas quem tiver a coragem de se apropriar e viver essa palavra, vai viver a novidade de vida. Vai romper e vai expandir, né? Porque para viver o que a palavra fala, tem que ter coragem. Para mim seria muito mais fácil liberar a chave de carro, de casa, do que liberar uma palavra como essa hoje. Mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas e Ele, como um pai, quer o melhor para os seus filhos. Amém? Então o texto que a gente vai discorrer está lá em Mateus 9, 17, que fala: nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, entorna-se o vinho e estragam-se os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço por este dia, te agradeço por mais uma oportunidade de estar na tua casa, de ministrar a tua palavra. Pai, eu sei o que o Senhor tem ministrado ao meu coração a respeito deste texto, dessa palavra, o que o Senhor tem feito na minha vida. E eu oro para que dessa mesma forma seja feito na vida dos meus irmãos. Pai, que haja um romper de cura, que haja um romper de libertação, que haja um romper de restauração nessa manhã. Pai, trabalha nas mentes e nos corações. Pai, dispensa anjos para guerrear em nosso favor, para batalhar as batalhas que nós não temos conseguido batalhar. Pai, dispensa anjos, Senhor, para abrir as portas das prisões. Dispensa anjos, Pai, para abrir os cadeados, Pai, para quebrar as correntes, para levar-nos, Pai, a um novo nível de cura e de libertação. Pai, nós estamos vivendo o ano da expansão, mas nós sabemos que para expandir, nós temos coisas para romper. Nós estamos falando nesse mês de novidade, de vinho novo, de coisas novas, mas nós sabemos que para viver essa novidade nós temos que romper. Então fala conosco nesta manhã, Pai. Trabalha nas nossas mentes. Não impeça, Senhor, que algo venha roubar a semente que vai ser liberada. E que cada um tome posse da sua porção, Pai. Da porção que lhe é devida. E que cada um venha romper na área que precisa romper. Eu já te agradeço pelas curas, já te agradeço pelas libertações, já te agradeço pelas restaurações que já estão ocorrendo nessa manhã. Te agradeço pela tua presença, Pai, que é palpável e real em nosso meio. Obrigado porque o Senhor é um Pai presente, um Pai que nos ama, Senhor, e que mesmo quando nos corrige, é para manifestar o teu amor. Fala conosco, Pai. Fala conosco no mais profundo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode sentar. Glória a Deus. Essa palavra de Mateus 9, dentro desse capítulo, na verdade, nós temos curas, onde Jesus provoca milagres. Nós temos confrontos dos religiosos da época com Jesus. E nós temos Jesus respondendo a esse confronto. Então esse texto, né, do vinho novo, dos odres velhos e do odre novo, do vinho novo e dos odres novos, ele está dentro desse contexto. Então Jesus, quando ele é questionado pelos fariseus e pelos discípulos de João, ele vai lá e fala: olha, não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, entorna o vinho e estragam-se os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então em Mateus 9, e essa narrativa também está em Marcos 2 e Lucas 5, mostra Jesus curando o paralítico e sendo questionado. Mostra o chamamento de Mateus, né? E depois Jesus comendo com Mateus e com demais pecadores e publicanos, que eram coletores de impostos, né? E mostra os fariseus, os discípulos de João, questionando: olha, por que você senta com pecadores? Por que você come com esses pecadores? Né? Por que os seus discípulos não jejuam e nós jejuamos 2 vezes por semana? Então,
os fariseus, os religiosos, os discípulos de João, o tempo todo eles estavam esfregando na cara de Jesus uma religiosidade. Mas eles não conseguiam entender que Jesus era o novo de Deus. Eles não conseguiam discernir que aquilo que eles estavam esperando há tantos anos, o Messias prometido, era o novo de Deus manifestado ali na frente deles. Era como se Jesus fosse o vinho novo da nova aliança, né? Então, por onde Jesus passava ali ensinando, pregando, curando, era o vinho novo sendo derramado. Mas os fariseus, os demais religiosos, os escribas, os saduceus, em diversos momentos, eles não conseguiam receber e viver essa novidade. E Jesus, ele é muito claro: olha, vocês não conseguem viver essa novidade porque vocês são odres velhos. Vocês estão enrijecidos pela religião, pela religiosidade. Vocês estão endurecidos, inflexíveis pelas tradições. Eu tenho falado, eu tenho pregado, eu tenho curado, eu tenho ministrado. Eu sou, né, a resposta. Quem me vê o Pai. E vocês não conseguem discernir porque vocês estão cegos em si mesmos. Vocês apregoam uma religião, mas vocês não vivem o Deus dessa religião. Então Jesus estava apresentando a graça, mas esses homens estavam presos à lei. Então Jesus, ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir, e a lei, toda a lei se cumpriu em Jesus. Então a lei agora seria cumprida por meio da graça, não mais pela letra, mas pelo Espírito que dá vida. Então a gente vê Jesus respondendo aqui, fala: olha, o médico ele vem para os doentes, não são os sãos que precisam de médico, né? E isso parece óbvio, tem que dizer, mas eles estavam tão cegos que eles não conseguiam entender essa verdade. Então Jesus precisava, né, expor essa verdade. E eu vou te falar que muitas vezes lendo os evangelhos eu fico com vergonha alheia. Eu falo: se eu tivesse ouvido de Jesus o que esses homens ouviram, eu acho que eu não saberia onde enfiar a minha cara, porque Jesus falava verdades duras para eles. Quando a gente via Jesus se relacionando com os pecadores, alcançando os pecadores, as pessoas que não eram do sistema da lei, do sistema religioso, havia uma brandura, né? Filha, a tua fé te salvou, era uma coisa carinhosa. Mas contra os religiosos que achavam que eram os caras, Jesus ia firme, né? Jesus ia confrontando. Por quê? Porque eles estavam tão endurecidos, tão enraizados numa velha estrutura, numa velha tradição, que se não fosse dessa forma, não adiantava. Não adiantava falar assim: meu querido, meu amor, filhinho. Não, né? Era hipócritas, era sepulcro caiado, eram odres velhos, né? E é engraçado no bom sentido, né? De ver que Jesus, ele se referia assim para os religiosos, para aqueles que se falavam em nome de Deus, para aqueles que eram detentor do conhecimento de Deus. Então cada resposta de Jesus mostra uma incompatibilidade entre a antiga mentalidade religiosa e a nova dispensação da graça. O que eles não conseguiam entender, o que eles não conseguiam considerar ao ver Jesus, é que Jesus não veio trazer uma nova religião. Ele não veio estabelecer um novo cristianismo, ou um novo judaísmo, ou ele não veio trazer novas leis, mas Jesus veio restaurar um relacionamento que havia perdido. Jesus veio restaurar um relacionamento com o Pai que já não se havia mais. O que as pessoas conheciam como religião naquela época e como Deus, era um Deus distante, um Deus ritualístico, um Deus inacessível. Mas Jesus vem e ele fala: quem me vê o Pai. Então você imagina, e eu já muitas vezes eu li esse texto, quem me vê o Pai, mas ontem, na hora que eu li, bateu de uma forma mais forte. Porque às vezes a gente vê Jesus curando, vê Jesus falando, vê Jesus ensinando, e a gente esquece que Ele e o Pai é um. Então às vezes a gente tem uma visão carrancuda de Deus, às vezes a gente tem uma visão distante de Deus.
tem uma visão carrancuda de Deus, mas quando a gente olha para o que Jesus faz, nós temos que olhar vendo o Pai. E isso precisa quebrar muitas barreiras e estruturas dentro de nós. Ao ver Jesus, nós vemos o Pai. Mas quando os fariseus, os escribas, os saduceus, os demais religiosos, eles viam Jesus como uma ameaça. Eles viam Jesus como alguém que concorreria com eles. Eles não conseguiam se despir da religião, da dureza da religião que eles viviam, né, da estrutura velha, para ver o Pai revelado em Jesus. Então Jesus, ele por atitudes e palavras, ele veio trazer uma forma da gente se relacionar com o Pai. Então é interessante ver que Jesus sempre usava figuras de linguagem, né, e simbologia que fazia os ouvintes da época entenderem exatamente o que ele queria dizer, né? Então Jesus tinha uma graça, uma sabedoria para ensinar. Então para nós essa questão do odre, ele pode parecer um pouco distante, né? Porque a gente está acostumado com as garrafas, com umas coisas mais modernas. Então para nós essa questão do odre pode parecer algo um pouco mais distante, mas para eles não. Eu tenho certeza absoluta que aqueles homens, quando ouviram a mensagem, eles sabiam exatamente o que Jesus queria dizer para eles. Que eles estavam secos, que eles estavam inflexíveis, que eles não conseguiam mais produzir a função para a qual eles foram criados e chamados. Porque é isso que acontece com o odre velho, né? Foi falado pela Sandra aqui no primeiro dia, ela explicou sobre a confecção do odre, eu não vou entrar de novo, mas o odre, ele era feito de pele de cabra ou de carneiro, de um animal. O animal tinha que ser bem saudável, né, para o couro ser bom. Então, e depois de confeccionado, esse odre, ele guardava o vinho, né, e esse vinho, ele ia fermentando lá. E para esse vinho fermentar e se tornar um vinho bom, ele fazia movimentos, os gases, eles faziam movimentos na pele. Então, se o odre era mal feito, se o odre era seco, se o odre estava enrijecido, acontecia o quê? Perdia o vinho, porque o odre se rompia. Então o que Jesus fala aqui, olha, eu estou passando por aqui, eu estou liberando, eu estou falando, eu sou quem vocês esperam, mas vocês não conseguem reter essa novidade, vocês não conseguem reter esse vinho, porque vocês estão duros, vocês estão rígidos, vocês estão presos a conceitos, a preconceitos, a julgamentos, e vocês não conseguem desfrutar o que estes homens que estão sentados comigo conseguem desfrutar. Vocês falam de jejum, vocês querem jejuar, mas quando se está com o noivo não se jejua, né? Mas eles não conseguiam entender essa verdade. Por quê? Porque a mente deles estava cegada. Então, quantas vezes a gente ouve uma palavra, a gente recebe uma palavra do altar, a gente recebe alguém que vem orar por nós, a gente ouve Deus falar conosco, mas a gente não consegue reter e não consegue viver essa verdade, porque nossa mente está cegada, porque a nossa mente está endurecida, porque nós estamos presos a conceitos e preconceitos que nos fazem continuar odres velhos e não viver a novidade que Deus tem para nós. Então, no contexto espiritual, o odre, somos nós, né? É a mente, é o coração, é a nossa estrutura interior. E o vinho novo é o mover do Espírito, é a presença, é a revelação, é a nova vida, é o propósito de Deus se movendo em nós. Então, uma vez que nós somos o odre, se nós não passarmos por uma transformação profunda, nós não vamos suportar o novo de Deus se movendo dentro de nós. Eu tive uma experiência no começo da minha caminhada no acampamento de jovens. Eu fui para Cristo, eu tinha muita sede, o pecado conhecido era pecado abandonado, e eu queria viver a verdade de Deus, eu queria viver Deus, porque eu vivi muito tempo no engano, então eu sou intensa, né? Então tudo que eu faço eu sou intensa, então já que essa é a verdade, eu quero viver a verdade. Eu fui para o acampamento de jovens e veio um rapaz que não me conhecia, ministrou sobre a minha vida e falou a seguinte frase, ele falou, olha, Deus tem te curado,
Deus tem ministrado ao seu coração. E Deus tem derramado a unção. Só que a unção não tem sido retida porque ainda há rachadores. Aquilo para mim foi um baque. Porque a gente acha que a gente está tão bonzinho às vezes, né? Não, eu estou lendo a Bíblia, eu estou jejuando, eu estou orando. Mas significa o quê? Que faltava ainda um processo. Eu não estava em pecado, tinha consciência que eu não estava em pecado, mas existiam feridas na minha alma, existiam fissuras na minha alma que faziam com que o novo de Deus fosse derramado sobre a minha vida. Mas por conta dessas fissuras, eu não conseguia reter. Dali um pouco, eu já estava sofrendo, eu já estava padecendo, eu já estava reclamando dos meus problemas, eu já estava vivendo as mesmas situações. E é da mesma forma conosco. Então nós precisamos o tempo todo cuidar do nosso odre, para que a gente não venha perder aquilo que Deus está fazendo. E você pode não ver, você pode não sentir, você pode não entender, mas Deus está fazendo. A questão é o quanto você vai permitir que Deus faça. Então nessa porção da Escritura que a gente leu, em Mateus 9, Jesus está combatendo uma forma de pensar dos religiosos que refletia nas ações dele, que refletia na forma como eles se posicionavam, que refletia na forma como eles falavam, que refletia na forma como eles viam as situações da vida. Então a mente deles estava enraizada numa antiga forma de viver que impedia eles de ver e viver a novidade de Deus, que impedia eles de receber o vinho novo, que era a novidade de Deus. O problema dos fariseus e dos demais estava na mentalidade deles. Gente, eu enfrentei uma batalha essa semana que poucas vezes na minha vida eu enfrentei. Os pastores sabem. Até 5 minutos antes de começar a palavra, eu queria sair correndo, fugindo daqui. Ontem eu mandei mensagem para eles e eu falei, olha, faz 3 dias que eu estou com uma questão de saúde e eu não sei se eu vou conseguir ministrar. Então, vocês se preparem, por favor. Fiquem de backup, porque a gente sabe que é uma batalha, mas ao mesmo tempo a gente não discerne todas as coisas, né? Mas eu creio que até eu chegar aqui, é uma mentalidade que me bloqueia, que me paralisa, que Deus está derrubando. Quem me conhece sabe que eu ando com a Maria, que não está ali. E às vezes Deus permite que as muletas sejam removidas para que a gente possa crescer. Não dependo dela, né? Nós somos muito amigos, nós ministramos junto, mas às vezes inconscientemente a gente tem os nossos apoios, a gente tem as nossas muletas, né? A gente tem as nossas seguranças que não estão exatamente todas depositadas em Deus. Eu busco, eu oro, eu tenho vida com Deus, mas eu estou acostumada que ela sentada ali fazendo o quê? Intercedendo. Então muitas coisas aconteceram, e essa foi uma delas. E eu falei para a pastora, eu não costumo recuar. Muitas vezes eu já ministrei doente. Muitas vezes eu já ministrei com o meu corpo querendo uma cama, querendo uma cadeira. Mas eu só recuo se Deus falar para mim, não tem. Mandei mensagem para o pastor, vamos estar orando. Mandei mensagem para a pastora, vamos estar orando. Eu falei, Deus, mas não é essa a resposta que eu queria. Eles não entenderam. Todos nós temos uma mentalidade formada em nós. E o que é uma mentalidade? A mentalidade é um sistema de crenças, valores e percepções que moldam a forma como a gente enxerga a nós mesmos, os outros, a Deus e o mundo. Então, talvez inconscientemente, o meu sistema de crença estava apoiado na minha amiga. Mas para viver o novo, eu preciso romper. Amanhã ou depois, eu me caso, ela se casa. Que em nome de Jesus, igreja, ore. Nós vamos... Olha, gostei dessa intercessão. Vocês já estão... No próximo acampamento de casal, eu estou lá, né? Vamos romper com a mentalidade da solteirice.
Mas veja como é sutil todas as coisas. Eu estou dando um exemplo meu, bobo, simples, mas desta vez eu não acredito que Deus colocou a mãe dela num leito para fazer isso. Não, Deus não é. Então essa mentalidade também que Deus pune, que Deus faz, precisa cair do nosso meio. Mas Deus, ele usa as situações, ele aproveita as oportunidades para tratar todo mundo. Então aprove Deus me tratar e eu estou aqui. As minhas pernas ainda estão bambas, mas um pouco menos, né? Então a mentalidade, ela é a lente pela qual nós interpretamos tudo. Se eu tirar o meu óculos, eu vou ver 2 do Dorival ali. Mas não é verdade, é verdade que tem um só tá bom, né? A Sandra agradece. Então, colocando o óculos, eu vejo a verdade, que é um, mas se eu tirar, eu vejo 2. Por quê? Porque a nossa visão, às vezes, ela está distorcida por uma mentalidade que não é a verdade. Então, se a lente está limpa, nós vamos ver o quê? A verdade. Se a lente está suja, nós vamos ver o quê? O engano, a mentira, a verdade distorcida. Então, a nossa vida, ela vai seguir o padrão da nossa mente. E toda transformação começa na mente. Então, quando eu estava preparando essa ministração, eu lembrei de uma frase do Henry Ford, né, o criador da Ford, que fala: se você pensa que você pode, ou se você pensa que você não pode, das duas formas você está certo, né? E Henry Ford é um dos maiores nomes aí do automóveis, né, da criação de automóveis, mas buscando a história dele um pouquinho, porque eu falei, eu tenho um cuidado para não trazer frases de pessoas que não sejam crente, ou pelo menos que tenham uma vida ali não complicada. E eu vi que ele é um cristão, né? Mas na caminhada dele, ele permitiu que a mente dele fosse para alguns enganos. Então, ao mesmo tempo que ele era cristão, ele era antissemita. Ele perseguia judeus. Olha que coisa maluca, né? Então, ele chegou no momento da vida dele que ele começou a acreditar em reencarnação. Então, veja, um homem inspirado por Deus para ter uma criação tão maravilhosa, que foi o automóvel, né? A gente não consegue pensar a nossa vida hoje sem um automóvel. Um homem que trouxe uma declaração dessa, e eu acredito que uma revelação bem profunda. A Bíblia fala, assim como você imagina na sua alma, ou seja, como você pensa na sua mente, você né? E se inverterá por um lado completamente antibíblico. Então, veja que mesmo nós sentados na cadeira, ouvindo a palavra, lendo a palavra, praticando o cristianismo, nós, se não cuidarmos de ter a nossa mente todos os dias lavada por essa palavra, nós podemos pensar fora da palavra. Nós podemos ter uma mente corrupta, carnal, enganosa. Nós podemos ter uma mente que não manifesta a mente de Cristo. E por consequência disso, não vivermos a verdade e o novo de Deus. Então, o que era a mente dos fariseus, né? Qual era o estado da mente deles? Então, os fariseus e os demais religiosos da época, que com frequência perseguiam Jesus, combatendo sua mensagem, eles viviam num sistema de crença que impedia eles de receber a novidade, o vinho novo. Então, a mentalidade dos fariseus era uma mentalidade legalista, tradicionalista. Eles viviam apegados à lei, ao ritual, aos costumes. Eles viviam de aparência, então o foco deles era as regras, não o relacionamento. Jesus fala em Mateus 23, eu acho bem forte isso, que nunca Jesus fala isso a nosso respeito. Ele fala assim: olha, vocês podem ouvir e seguir o que eles fazem, mas não copiem o que eles fazem, o que eles falam, né? Então vocês podem seguir o que eles falam, porque eles pregavam a lei de Moisés, mas eles não viviam a lei de Moisés. Então veja, Jesus chegar e falar assim: olha, você pode até obedecer aquilo que ele fala, mas você não copia o que ele faz, porque está divergente da verdade. Eu morro de medo de Jesus falar isso de mim.
eu sempre passo as minhas atitudes no crivo da palavra. Porque eu falo, ai de mim, misericórdia, chegar e falar assim, olha, chegar lá naquele grande dia, Jesus falar, eu não te conheço. Né? Então esse é um temor que nós precisamos ter. Então os fariseus, eles tinham uma mente que era voltada ao controle e à tradição. Eles queriam encaixar o novo de Deus dentro das antigas estruturas deles. Eles sofriam de orgulho espiritual. Eles tinham uma resistência à mudança. Eles sofriam de inveja e autossuficiência. Ou vocês achavam que eles gostavam de ver Jesus curando? Jesus perdoando os pecados? Então a mentalidade farisaica, ela diz, sempre foi assim, e é do nosso jeito. A mentalidade dos discípulos de João era um pouco diferente. Os discípulos de João, eles não eram hipócritas como os fariseus. Eles eram sinceros, mas num dado momento eles estavam confusos. Talvez faltava para eles uma identidade firmada. Talvez faltava para eles entender quem eles foram chamados para ser e viver. Eles não estavam muito firmados. E aí os fariseus, como eram espertos, ligeiros, levavam eles por qualquer vento de doutrina. Não está na Bíblia, mas eu acredito que de repente falou assim, ó, vai lá, pergunta por que eles não jejuam, né? Então você vê que eles foram levados ali a questionar Jesus, porque a mentalidade deles ainda estava limitada. A mentalidade deles ainda estava presa à antiga dispensação. Então eles não conseguiam ainda entender a plenitude da graça. Eles ficavam entre os fariseus ali, os escribas, os saduceus, ficavam entre o Jesus, entre os discípulos de Jesus, e vez ou outra, como nessa, eles davam um fórum. Então a mente limitada, ela faz comparação espiritual. Por que eles fazem? Por que nós fazemos e eles não fazem? Né? Um zelo sem revelação. Eles tinham uma boa intenção, mas sem discernir o mover de Deus. A transição deles da lei para a graça ainda não estava completada. Eles não conseguiam compreender ainda que aquele já era o tempo da visitação de Deus. Então a mentalidade de discípulo de João é assim: eu quero agradar a Deus, mas ainda vivo com a mente no passado. Há em nós mentalidade dos fariseus? Há em nós mentalidade dos discípulos de João? Eu não vou entrar nem nos escribas, não vou entrar nos saduceus, não vou entrar em outros, a gente vai focar nesse. Então Jesus confronta para de uma tentativa de sacudir o que era velho dentro deles, para ver se a verdade e a novidade penetravam. Quem está comigo aqui? Vocês não estão com sono não, né? Tá bom. Então Jesus mostra para eles que, olha, não se pode viver o novo de Deus com a mente velha. Então ele fala assim, olha, não põe remendo novo em roupa velha, não tem como. Aqui quem já tentou fazer um remendinho na roupa sabe que não vinga, que não dura. Eu já tentei, pelo menos, aquela roupa que a gente gosta, né? Aí a gente dá uma costuradinha aqui, na primeira usada já era rompe, aí você perde o remendo, você perde a roupa e não adianta, não segura. Ainda mais se a gente deu uma engordada. A graça, ela não cabe dentro da estrutura da lei. Então ninguém põe vinho novo em odres velhos. E a nova aliança, ela exige corações e mentes renovadas. Então, em Hebreus 8:10 fala, farei uma aliança, porei as minhas leis no coração deles. Mas se o coração deles estava endurecido, eles não conseguiriam absorver a novidade que Jesus estava trazendo. Então, eu quero provocar você nessa hora, antes de eu continuar, ainda tem muita coisa, que Deus me ajude, porque tem pouco tempo. Nós podemos não estar vivendo o novo por conta da nossa mentalidade. Nós podemos não estar vivendo as promessas que Deus, porque Deus não mente, Deus não muda, mas a gente pode estar estagnado na nossa vida por conta da nossa mentalidade. Não é culpa do diabo, não é culpa de Deus, é culpa nossa mesmo. Não adianta, às vezes a gente vai tentar repreender, expulsar, mas a mudança tem que vir de dentro de nós, é interna. Então, como a nossa mentalidade é formada? A mente dos fariseus
dos outros religiosos foi moldada pela tradição judaica. Gerava orgulho espiritual e uma visão rígida de controle. Então imagina vocês, eles de geração em geração, ouvindo, recebendo, sendo ensinado, sendo doutrinado naquela tradição religiosa. Chegou um momento que aquilo para eles já virou ritual. Foi passado de geração por geração, então talvez algum deles nem sabia o porquê fazia. Eu só sei que é assim. E quantas vezes nós estamos reproduzindo movimentos porque alguém falou para a gente que é assim, mas a gente não teve uma revelação pela palavra de que tem que ser assim. E aí a gente fala, ai, nada acontece na minha vida, ai, nada, mas você está apenas repetindo padrões. Quantas pessoas a gente já viu, já conheceu, que, por exemplo, no tocante ao dom de línguas, a pessoa nunca recebeu, mas ela viu, nas igrejas pentecostais é mais comum, né? Ela viu a outra pessoa falar, todo mundo fala, eu tenho que falar, então eu vou lá, eu vou falar. É verdade, acontece. Quem veio ou quem já frequentou a igreja mais pentecostal sabe que é assim. Então muitas vezes esses homens estavam reproduzindo coisas que eles viram, ouviram, e olha, tem que ser assim. Então eles estavam presos numa estrutura. Então a lei regulava questões sobre adoração, alimentação, higiene, comportamento e relacionamento. Então qualquer coisa fora da caixinha deles, de que eles aprenderam, isso não. Eles não buscavam entender e discernir o que estava acontecendo. Eles esperavam o Messias estava na frente deles, mas de toda a tradição eles criaram uma imagem de um Messias. O Messias veio, eles crucificaram o Messias, e até hoje muitos deles não reconhecem que Jesus é o Cristo, porque a religião cegou eles. Então quando a gente entende como a nossa mente foi moldada, nós ganhamos consciência para discernir a verdade de Deus, e esse entendimento nos fortalece. Quando eu estava ali sentada, eu estava quase tendo uma crise de ansiedade, e eu não estou brincando, é verdade, não estou brincando, eu estava tremendo, e eu comecei a declarar as verdades de Deus sobre a minha vida. Eu não aceitei a mentira e o engano. O Senhor é meu Pai, é o Senhor quem me fortalece, é o Senhor que vai à frente de mim nas batalhas, é o Senhor quem me capacita, é o Senhor quem me direciona, é o Senhor quem me prepara, foi o Senhor quem me chamou, e a palavra é tua. Eu poderia ter cedido a mentalidade, chegar e falar, eu não vou ministrar, pronto, acabou. Mas para mim o mais importante da minha vida é agradar a Deus, ainda que eu tivesse um colapso aqui em cima, mas é agradar a Deus. E para viver o que Deus tem, o propósito de Deus, eu tenho que romper. Eu tenho que viver a verdade de Deus. Então o que eu comecei a fazer? Falar para mim as verdades de Deus para combater aquela mentira que estava tentando me assaltar. Então Jesus, ele veio como um vinho novo, trazendo graça que não se encaixa em odres velhos. Nós queremos viver esse vinho novo? Se nós queremos, nós precisamos ser odres novos. Então, para a gente caminhar um pouquinho mais rápido, de que forma a nossa mentalidade é formada? E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque eu creio que aqui é uma manhã de libertação, amém? Então, cadeias mentais vão cair. Mentalidades desalinhadas que impedem de viver o novo vão cair. Mas depende de você receber essa verdade e viver essa verdade. Então muitas pessoas foram marcadas e tiveram a sua mentalidade desenvolvida no ambiente familiar, na criação. Então desde a infância as pessoas aprendem a ter reações emocionais, do tipo, homem não chora, mulher tem que dar conta de tudo. E quantos homens e mulheres estão presos nessas expressões e outras mais? Então o homem não chora, o homem está arrebentado, o homem está destruído, o homem está
quase tendo um colapso, mas ele não chora. Por quê? Porque a mentalidade que foi embutida para ele, a ideia é que homem não chora. E quem disse? Deus deu lágrima para homem também? Se não fosse, não viria com a lagriminha. Jesus chorou. Então, se Jesus chorou, amarada, está liberado. A fé. Então, quantas pessoas vieram de um lar que tinha até uma fé, mas que às vezes foi ensinado que Deus castiga, que Deus está vendo, mas não no sentido de que Deus está contemplando você para te guardar, mas que Deus está vendo você para punir. Quantas pessoas viam apenas um Deus punitivo, que ouve falar de arrebatamento, só falta ter um colapso cardíaco? Quantas pessoas foram marcadas na mentalidade do tocante a relacionamentos? Olha, você não confia em ninguém. Olha, você não confia em ninguém. Hoje a pessoa tem dificuldade de confiar em qualquer pessoa. Identidade. Quantas pessoas ouviram você nunca será nada? Crianças que não foram criadas de acordo com o sexo. De repente, era uma casa que só tinha mulher, o menino foi criado com coisinhas de menina, e hoje ele tem dificuldade de se firmar na masculinidade que Deus criou para ser. Gente, é uma construção sutil. É tijolo a tijolo. São as raízes, né, Sandra? Raiz a raiz. Fundação a fundação. Então, as frases e comportamentos formam raízes mentais que, se não forem renovadas pela palavra, nos prendem e nos tornam odres velhos. Experiências da vida também nos marcam. Traumas, rejeições, frustrações, decepções, perda, pode moldar a nossa percepção de vida e de Deus. Quantas e quantas pessoas não têm uma frustração com Deus, porque Deus levou alguém, porque Deus não concedeu algo que gostaria, porque não enxergou Deus da forma como esperava enxergar. Uma pessoa traída, ela pode desenvolver uma mentalidade de que ninguém é confiável. Um filho abandonado, ou que cresceu num lar disfuncional, cresce com a mentalidade de que Deus não é um pai tão bom assim. Então essas experiências, elas criam verdades internas, né? Pseudo-verdades. Então são mentiras internalizadas que vão guiar as decisões e atitudes. Quer ver outra coisa que gera também, que forma a nossa mentalidade, é a religião. Mesmo pessoas que cresceram num lar cristão, muitas vezes receberam um evangelho manco, um evangelho distorcido, um evangelho distante da verdade, né? Antigamente, hoje não existe tanto, mas aquelas igrejas mais tradicionais, que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, então a pessoa cresceu achando que Deus é ruim, de que não pode nada, de que ser cristão é chato. Então a primeira oportunidade que faz o quê? Da linha, sai da igreja. Por quê? Porque foi formada uma mentalidade dentro dela. Então, no Brasil, a gente tem uma forte presença cultural e histórica da religião. E por isso nós sofremos influências de muitas religiões. Se a nossa mente não está focada nessa palavra, dia e noite meditando, nós podemos estar servindo um Deus diferente do que a palavra fala. E é muito sutil como vem o engano. A gente tem visto aí os pregadores da internet, a gente tem visto aí muitos púlpitos contaminados com mentiras e mais mentiras, e as pessoas têm aceitado porque já tem uma construção dentro delas, e aquilo que elas ouvem, é agradável isso, então é isso que eu quero. Elas vão procurando mestres para si. Mas por quê? Porque a mentalidade delas ainda está escravizada. Até um ateu, muitas vezes, ele é ateu por conta de uma mentalidade que foi formada dentro dele. Porque o ateu, ele só é ateu porque existe Deus. Porque se não existisse Deus, ele não era ateu. Ele tem que discordar que Deus existe, né? Então, mas ateu também só é ateu até o avião ameaçar cair. O avião ameaçou cair, ele vai chamar por Deus, né? Então, até um ateu, ele tem uma construção dentro dele. E muitas pessoas que seguem o ateísmo é porque estão frustradas com a religião, é porque estão frustradas com Deus, é porque foi formada uma mentalidade dentro deles que é diferente do Deus da Bíblia. E aqui o negócio um pouquinho vai pegar, e eu preciso correr. Cultura e sociedade.
isso forma mentalidade como quase nada, né? Então a cultura, ela dita padrões e molda pensamentos. Então a mídia, ao longo das eras, e a TV antes era a imagem da besta, né? Você passava e via o outdoor, a TV é a imagem da besta. Não deixou de ser, mas agora ela se diversificou. Então, né? Então, mas eu não vou entrar nessas questões porque eu não tenho tempo. Mas a mídia, ela tem sido uma das principais armas de Satanás para moldar a mentalidade do ser humano e distorcer as verdades bíblicas. Então as fortalezas são construídas sob a voz do engano. Então, não é à toa que a cada era, a gente vive uma guerra ideológica, ou seja, uma guerra de ideias mais forte para quê? Para continuar ou tentar escravizar a maior quantidade de mentes. Então, quanto mais Satanás escravizar as mentes, menos as pessoas conseguirão servir a Deus livremente. Então tem pessoas que são livres no corpo, mas são presas na mente. São pessoas que andam, mas são praticamente marionetes de Satanás, que já cederam às ideias desse século. Então eu vou falar algumas aqui rapidinho. Relativismo moral, ou seja, a visão de que não existe verdades morais absolutas e que o certo e errado depende do que cada um acredita como certo e como errado. E aqui eu quero chamar um pouco a sua atenção, para ver se você tem cedido a esses enganos. Então o secularismo é um sistema ou ideologia que defende a separação entre religião e Estado. Me doeu muito uma época atrás que eu vi cristãos falando: o Estado é laico, o Estado é laico, o Estado é laico. Só que quem está lá legislando, governando, executando não é laico. Quem está lá está sob uma mentalidade. Então nós cristãos precisamos ocupar os lugares de influência da sociedade, buscar em Deus ocupar esses lugares, para que a nossa mentalidade, a mente de Cristo, influencie aqueles lugares. Hoje as Bíblias foram tiradas das escolas, porque o Estado é laico. Mas sabe o que os nossos filhos, sobrinhos, parentes estão recebendo? Macumbaria, feitiçaria e toda a obra do mal. Então, cristão, antes de abrir o bocão e falar: o Estado é laico, vai orar. Vai ver de que forma que você pode combater isso. Nós não queremos, um presidente que seja crente. Não, nós precisamos de um homem que Deus levante. Mas nós precisamos de homens e mulheres tomando os lugares da sociedade com a cabeça de Cristo, com a mente de Cristo, porque aí a diferença vai ser feita. Então, materialismo e consumismo, então uma vida baseada em ter e conquistar. Quantos de nós somos roubados da presença de Deus? Quantos de nós somos roubados da família? Quantos de nós somos roubados de tudo aquilo que Deus tem de novidade para nós, porque a gente está gastando a nossa vida entesourando para aquilo que a traça e o ferrugem vai destruir. Ideologia de gênero. Então isso aqui já está cansado de falar, não vou entrar aqui. Marxismo, que é a luta de classes, né? Então é sempre aquela ideia de nós contra eles, o rico não presta e o pobre é o coitado. Então nós trabalhamos para sustentar, cada um de nós que trabalha, a gente sustenta no mínimo 14 pessoas. É a última estimativa que saiu aí. Então você acha que isso é uma ideia boa? Uma ideia aceitável? Cada um tem que comer do fruto do seu trabalho. A Bíblia, ela fala sobre o socorro aos necessitados, ela fala sobre a ajuda aos órfãos, às viúvas, mas não como o assistencialismo que é apregoado pelo marxismo. Então você vê que são mentiras disfarçadas aí para que sejam aceitas. E pasmem você, muitos cristãos levantam essa bandeira. E eu nem vou entrar em outras coisas que o marxismo traz, porque teria que ser 10 horas só para isso. Então, hedonismo, que é o prazer pelo prazer. Então as pessoas têm vivido para satisfazer os seus prazeres. Pós-verdade, então as pessoas já estão confortáveis naquilo que elas ouviram, elas não vão buscar evidências concretas. Transhumanismo, que é um movimento intelectual e cultural que defende o uso da ciência e da tecnologia para superar limitações biológicas, ou seja, o homem querendo ser Deus, né, agindo como um Deus. Ambientalismo radical, colocar a natureza acima do Criador. Humanização dos pets,
quebra de valores morais, incentiva a degradação humana. Feminismo, também vocês sabem, só que o feminismo, ela tem amputado a masculinidade dos homens. O feminismo tem apregoado que ser homem é crime, que ser homem é um pecado, que agir como homem é um erro. Então o homem que se posiciona como homem, ele está fadado a ser crucificado, porque é isso que o feminismo tem apoiado e muitas mulheres têm na igreja aceitado essa ideia. Uma das provas é que a mulher, ela não quer mais submeter. Gente, o homem é o cabeça, pronto. E a mulher é a ajudadora, pronto. Qualquer coisa que passe disso é do maligno. Então, essa independência que o feminismo apregoa é a ação de Jezabel destruindo os lares, as igrejas, as empresas e tudo por onde esse espírito passa. Então, a gente tem que ficar atento, né? Esses dias eu vi uma página de um rapaz no Instagram que ele brinca lá e que ele fala que é a associação dos héteros afeminados. Então, normalizou. Procure lá se vocês quiserem, mas não vale a pena não. Associação dos héteros afeminados. Então, ele se põe como um homem afeminado. Gente, desculpa, se você é um homem e você é afeminado, vai buscar libertação em Deus. Deus te criou para ser homem macho. Ponto. Eu sei que são verdades duras de ser ditas, mas é a verdade, né? Então, mulher, você é feminina, você não é feminista. Você é a mulher que cuida, você é a mulher que afaga, você é a mulher que protege. Então nós precisamos entender se nós não estamos permitindo que a nossa vida seja regida por enganos. O homossexualismo, a bandeira LGBT, eles têm destruído o conceito de família. Muitas escolas já não têm o dia dos pais, o dia das mães, o dia da família. E você vê homens, homem com homem, mulher com mulher, nas famílias. Gente, isso está errado. Juliana, mas é melhor adotar do que... Eu não vou entrar nesse mérito. Vai orar e perguntar para Deus, sabe? Mas veja como é sutil e as coisas, e a gente vai aceitando. E sabe o novo de Deus? Sabe a experiência com Deus? Sabe a novidade de vida? A gente não vai vivendo. Por quê? Porque a gente está entregue a uma mentalidade mundana e carnal. Então, outra coisa que forma, que marca, é escola e entretenimento. Isso aqui eu achei muito forte, que o vinho do mundo tem moldado o coração dos odres, sem que muitos percebam. Então, a escola, ela é uma fábrica de mentalidades. A escola é um campo onde valores e ideologias são semeados diariamente. Então, antes era lugar para desenvolver o pensamento crítico, o conhecimento, a virtude. Hoje não, hoje é uma fábrica de doutrinados. E isso é desde a tenra-idade até a universidade. Esses dias eu conversava com uma pessoa que é cristã, que ela estava orando para que o filho não entrasse numa USP. Eu fiz isso a vida. Desde quando? Antigamente a gente orava para entrar. Hoje a gente ora para não entrar. Porque a gente sabe que vai entrar e é muito difícil não se perder. A pessoa tem que estar com a mente muito enraizada em Deus, tem que ter uma estrutura muito sólida e ainda assim é complicado. Então, crianças e adolescentes são ensinados a seguir o coração. E qual é o resultado disso? A mente moldada para viver sem absolutos, ou seja, você acredita no que você quiser. Eu li um livro há um tempo atrás, vai projetar aí, que é Quem Controla a Escola Governa o Mundo. Vocês que são pais, professores, líderes, eu recomendo demais essa leitura, né? Então eles falam que para dominar uma nação não precisa pegar em armas, é só você controlar o ensino. Você controlou o ensino, você dominou todas as coisas, né? Então também que molda o entretenimento. O entretenimento funciona como um laboratório de ideologias. Ele é a nova escola emocional da sociedade. Então, a mente ela é lentamente adestrada pela cultura. E o outro vai se enchendo do vinho velho, o vinho da carne, da vaidade, da inversão de valores. Eu não sou de assistir
séries e nem reality shows. Big Brother Brasil eu assisti o primeiro e depois nunca mais eu assisti, né? Jesus me resgatou. Gente, os reality shows, eles têm a capacidade de extrair e demonstrar o pior das pessoas. Tudo que não presta é o que o reality show vai mostrar. Só que esses dias eu caí na besteira de assistir um reality. Estava aí sem fazer nada, né? Devia usar meu tempo útil e tal. Eu assisti um que ele impulsiona os casais a se separarem ali nas casas, numa ilha, e os homens comprometidos ficam com as meninas do job, porque praticamente você vê, não fala que são meninas solteiras, mas você olha a carinha delas e fala, são do job, né? E do outro lado, as mulheres comprometidas ficam com rapazes que também são do job, mas você não fala. E ali eles vão se testando para saber se eles realmente querem ficar no final do programa com os parceiros que eles entraram, ou se eles querem sair com os parceiros que eles se envolveram. E eles durante o programa, eles saem com todos ali, praticamente. Eu fiquei horrorizada. Aquilo foi me descartando um negócio tão mal, tão mal, tão mal, e eu falava, gente, não é possível que o ser humano chegou, ainda que seja combinado aquilo, gente, não é possível que uma pessoa vai mostrar a cara para isso. Então, o entretenimento, ele tem feito isso com as pessoas, ele tem corrompido a moral, ele tem propagado a promiscuidade. Então, neste reality show, normalizou a traição e a experimentação. Então, o que as pessoas têm feito hoje nos casamentos? Elas não têm ali, vou comer mais 1 quilo de sal, vou comer mais 1 quilo de sal, vou comer mais 1 quilo de sal, em busca da transformação. Não, salgou demais, vaza o próximo. Vocês que atendem casais, vocês que lidam com pessoas aí, vocês sabem que as pessoas não querem. Quantas pessoas chegam a 30, 40, 50 anos de relacionamento e se separam? Eu falo, mano, você já viveu 50 anos, o que é mais 10? Fica firme aí no barco. Mas é a mente mundana e carnal, né? Então, o que a gente vive com tudo isso? O perigo invisível da contaminação silenciosa. Então, a escola e o entretenimento, eles não apenas informam, mas eles formam. Então, todo cristão precisa discernir quem está moldando a sua mente. A palavra ou a cultura? O espírito ou o sistema? É o vinho novo ou o vinho do mundo? As escolas e o entretenimento são os dois púlpitos mais influentes da nossa geração. Então, a igreja prega aos domingos, as telas e as salas pregam todos os dias. O dia todo, o tempo todo. Então, quem está formando, quem formou as nossas mentes e quem está formando a mente das crianças que não é a futura igreja, mas que já é a igreja hoje, né? Então, para a gente ir caminhando para o final aí, que eu já não tenho muito mais tempo, quais são os tipos de mentalidade na perspectiva bíblica? Então, existe a mente carnal, que é controlada por desejos humanos, o resultado é morte espiritual. Existe a mente natural, que é limitada à razão e ao que se vê, e o resultado é incredulidade. Existe a mente religiosa, que é focada em regras e aparência. O resultado é hipocrisia e rigidez. Existe a mente transformada, que é renovada pela palavra. O resultado é vida e discernimento. E existe a mente de Cristo, que pensa, reage, ama como Cristo. O resultado é maturidade espiritual. Então eu quero provocar você agora, sobre tudo que eu falei. Eu sei que eu falei de forma muito rápida, mas nós somos um odre velho? Qual é o estado da nossa mentalidade? Nós estamos brigando com Deus que a gente quer viver o novo, que a gente quer expandir. Gente, vou te falar, expansão para alguns é destruição. Porque às vezes você vai expandir, Deus vai te conceder e você vai se arrebentar. Porque você não tem uma mentalidade transformada para aguentar a pressão do novo, porque o novo traz uma pressão. Então hoje a gente tem os fariseus modernos que vivem fazendo tudo certinho, mas sem coração. Querem o mover de Deus, mas com estruturas mentais antigas. Falam sobre graça,
mas vivem debaixo de culpa e desempenho, presos a conceitos e preconceitos, críticos, inflexíveis, endurecidos, rígidos consigo, com os outros. Os discípulos de João, que são sinceros, mas estão paralisados entre o que Deus quer fazer agora e o que Deus fez e o medo do novo, querem servir, mas não se abrem para a novidade espiritual. Será que Deus quer derramar um vinho novo na minha vida, mas a minha mentalidade não permite? Então agora é o momento da gente ser odres novos. A mentalidade que nos governa, que vai definir se o vinho novo do Espírito poderá permanecer em nós. Se você não mudar a sua mente, se você não mudar a sua forma de pensar, você não vai conseguir sustentar o novo de Deus. A renovação da mente é a ponte entre o passado que você viveu e o futuro que Deus planejou. Então, o que pode ter envelhecido o seu odre, ou te envelhecido como odre? Uma mente cativa e endurecida, feridas que não foram resolvidas, uma religiosidade, medo, apego ao passado. Então eu vou te convidar a ficar de pé agora, e só para eu concluir, para a feitura do odre, era necessário, primeira coisa, o sacrifício do animal, matava-se o animal, arrancava-se a pele, e depois era feito a lavagem da pele com água. Então os odres eram lavados com muita água para remover os resíduos. E a água para nós é a palavra. Então, para limpar a nossa mentalidade, para remover as contaminações, para tirar a sujeira, nós precisamos mergulhar nessa palavra. Efésios 5:26, eu achei fantástico esse texto, eu acho que eu nunca tinha parado para pensar, que fala para santificá-la, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. É a palavra que vai nos lavar. É a palavra que vai lavar o nosso couro, para transformar o nosso couro num couro flexível e que vai sustentar a novidade. Você quer o novo? Então permita que a palavra lave o velho. No processo também do odre, tinha o calor ou a fumaça. Depois de lavado, o odre era exposto ao calor e à fumaça. Ele era massageado com óleo até que a rigidez desaparecesse. Era um processo demorado e incômodo para restaurar a flexibilidade. E a fumaça, aqui o calor, ele tinha o objetivo de criar uma capa protetora, a cura do couro. Aumentava a durabilidade, removia a impureza e odores e amolecia o couro. Tudo isso quem opera em nós é a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo como fumaça, como calor, como presença, ele que vai remover as impurezas que serão reveladas pela palavra. É um trabalho em conjunto, não é uma coisa ou outra, é em conjunto. E por fim, a unção com óleo. O couro era ungido com azeite, o óleo penetrava o couro, devolvendo o brilho, a elasticidade e a capacidade de expansão. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu o Senhor. Então o óleo vem para quem se deixa preparar. Agora eu quero te desafiar aí, alguns minutinhos, porque o horário já praticamente já foi, a colocar diante de Deus como você está. Qual é o estado do seu óleo? Você está buscando um novo? Você está buscando um vinho novo, mas você não está cuidando do óleo. Você nunca parou para entender qual é o estado do seu couro aí? Pergunte para o Senhor, fala: Senhor, qual é a minha mentalidade? Como que se manifesta a forma que eu penso? A forma como a gente age, muitas vezes, demonstra o que está enraizado em nós. Então, feche seus olhos. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, mas eu quero que você faça essa reflexão, porque é você e Deus. Não adianta ninguém colocar a mão sobre o seu odre. Você tem que submeter o seu odre à mão do Senhor. Deixa o Senhor massagear o seu odre, porque Ele tem o óleo na medida. Ele tem a água para lavar. Então você é uma pessoa que racionaliza demais. Você é uma pessoa que critica demais. Você é uma pessoa que é levada a todo vento de doutrina. Você é uma pessoa que não consegue confiar e crer nas promessas. Você não consegue se desvencilhar do passado. Qual é a sua mentalidade hoje?
Você é uma pessoa que não consegue romper os desafios. Você é uma pessoa que não confia em ninguém. Você é uma pessoa que nunca conseguiu se formar, nunca conseguiu ir bem num trabalho. Você é uma pessoa que não consegue viver experiências espirituais. Você é uma pessoa que não consegue acreditar de fato num Deus que governa sobre tudo e todos. Qual é a sua mentalidade hoje? Você está preso em que mentalidade hoje? É na cultura? É numa religião que te apresentaram? O que é? Eu vou pedir para alguém do grupo de louvor subir aqui. Enquanto isso, eu vou deixar você orar. Se você quiser ajoelhar, se você quiser sentar, a gente tem uns 2 minutinhos só para a gente concluir. Amém? Não fique me olhando não, ore. Porque é a sua mentalidade, é a sua novidade de vida que está em jogo, não é a minha. É você com o Senhor. Se permita ser lavado pela água que foi liberada aqui, porque a água da palavra ela foi liberada. Se permita ser limpo pela palavra que foi liberada. Se permita ser envolvido pela fumaça, pela presença, pelo calor do Espírito Santo, removendo as contaminações, removendo as impurezas. E se permita ser tocado pelo óleo. O óleo que dá vida, o óleo que dá flexibilidade, o óleo que torna maleável. Espírito Santo de Deus. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, Senhor, e eu me incluo nessa oração. Pai, durante muito tempo, às vezes por toda a vida, nós temos sido bombardeados, Pai, por informações, por ideias, por conceitos, por preconceitos, Pai, que tem forjado uma mentalidade em nós, que tem forjado uma mentalidade endurecida, uma mentalidade enrijecida, inflexível, uma mentalidade que não crê completamente que o Senhor é o Deus Jireh, que o Senhor é o Deus Rafá, que o Senhor é o Deus presente, que o Senhor é um Deus Pai, que o Senhor é um Deus que cura. Pai, mas nesta manhã eu venho pedir para o Senhor tocar no mais profundo da nossa mente, Senhor, e promover uma libertação. Pai, a Tua mão pode chegar onde nada e ninguém pode chegar, Pai. Vem arrancando do mais profundo, Senhor, toda ação contrária à Tua palavra, toda ação contrária à Tua verdade, tudo aquilo que impede-nos, Pai, de ser odres novos na Tua presença, Senhor, e de viver, Senhor, cheios do vinho novo, expandindo, Pai, na novidade de vida que o Senhor tem. Pai, quando se fala em mente, há muita dificuldade, Senhor, porque a mente, ela dita comportamentos, ela dita sentimentos, ela dita emoções, Pai. Mas leva-nos a romper nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Não permita que ninguém saia deste lugar da mesma forma que entrou. Não permita, Pai, que as mentes saiam daqui carnais, endurecidas, enganadas. Mas se revela a cada um de nós. Libera a luz da Tua palavra, Senhor, sobre as mentes obscurecidas, sobre as mentes em trevas, Pai. E que a luz do Evangelho venha resplandecer sobre nós, para que vejamos os Teus feitos, para que possamos Te conhecer como o Senhor é, para que possamos ter clareza da Tua palavra, clareza da Tua presença, Senhor, para que possamos nos mover em discernimento, em sabedoria, Senhor. Pai, toca-nos nessa hora, Senhor, toca-nos, Pai. Faz de novo, Senhor. Quebra toda essa estrutura velha, essa estrutura que está enraizada, Senhor. Essa estrutura que não produz mais vida, que não produz mais alegria, que não produz mais esperança. Essa estrutura que não atrai mais ninguém para Ti. Forja em nós, Senhor, uma estrutura nova, uma estrutura flexível. Uma estrutura, Senhor, que suporta receber o Teu vinho novo, a Tua presença. Pai, aqueles que até hoje viveram em engano, em mentira, Senhor, liberta as mentes cativas, Pai.
Toca a mente, Senhor, de cada um de nós e haja uma libertação completa. Remove os enganos, remove as mentiras, remove as ideias do presente século, Pai. Ajuda, Senhor, cada um de nós a escolher as fontes certas em que nós vamos beber a água, Pai. Tira os nossos olhos daquilo que é impuro, daquilo que nos afasta de Ti, Pai, e que torna-nos ainda mais velhos, Pai. Trabalha nas nossas mentes, Pai. Nós Te damos liberdade, Senhor. Nós Te damos liberdade, Santo Espírito, para o Senhor trabalhar. Quebranta os nossos corações, remove a dureza, remove os porquês, remove os praquês, remove os questionamentos, remove a incredulidade e leva-nos a fluir, Senhor, nas dimensões espirituais. Leva-nos a fluir, Senhor, nas asas do Teu Espírito, Senhor. Faz algo novo dentro de nós, Pai. Faz algo novo dentro de nós. Pai, eu Te agradeço pela Tua palavra. Eu Te agradeço pelo Teu mover. Eu Te agradeço pela libertação. Eu Te agradeço pela cura. Eu Te agradeço por aquilo que o Senhor fez e faz e fará, Senhor, porque o Senhor é um Deus que não dorme. O Senhor é um Deus que trabalha, Senhor. O Senhor é um Deus que opera. Ajuda-nos, Pai, a não resistir à mudança. E ajuda-nos, Pai, a sermos o odre novo. O odre que recebe o vinho e derrama da forma certa. E derrama na porção certa. E derrama no lugar certo. E que abre espaço para receber mais vinho. Faz em nós, Pai, odres, onde o vinho se renova. Onde o vinho não se estraga, mas o vinho se renova, e por onde ele passar, produz a vida, vida em alegria, vida em abundância, alegria, em nome de Jesus. Pai, eu Te agradeço por essa oportunidade, te agradeço por que o Senhor fez, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.